Mas eu me chamo Nadaz, venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em três categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia tem quantidade matemática, e cores, o que explica as cores do fundo do cenário de nossas vestes santas, que são utilizadas somente para a atividade do nosso Senhor Deus. Não usamos e nem podemos usá-las no dia a dia. E o nosso trabalho é com essas três fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote, por nós termos as duas autoridades espirituais que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas três funções de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo. Leia e examine a Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15, 15. Veja o benefício que há em você se juntar conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual, @igrejas e os dons, em ministrar 14 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos os 14 rebanhos escolhidos do Senhor, dos que buscarem uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus, para sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteio de livro da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês. Pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus Cristo sempre tiveram sorteios para que não houvesse manipulações de sentimentos, emoções ou interesses dos seres humanos. Dando a total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele, como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento, em que houveram sorteios, o livro de Atos 1, 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, 1 e 2, é no livro da sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, quem determina o resultado é o Senhor. E a atenção para o comunicado e também o convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção, seja você também membro dessa igreja virtual, @igrejas e os dons. Escolhendo o número de 1 a 14, pois além de estar recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações, além das realizadas durante as lives de segunda a sexta, orações todas as madrugadas, uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte pelo sacerdote e apóstolo. Para ser membro dessa igreja virtual, basta você estar seguindo, se inscrevendo e deixando nos comentários dizendo seu nome, que você é membro da igreja e os dons. Eu digo qual o número de rebanho de 1 a 14 você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta espalha e o reino dividido não prospera. Mateus 12. E saiba que estamos oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que esses ministérios de sorteios não são mais eficientes, não são do Senhor Deus Todo-Poderoso e não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, ou quem você trouxer até nós, que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. Essa é apenas uma das mais de 100 denúncias com um prêmio somado de mais de 730 milhões. Sem contar as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, que o prêmio somado ultrapassa 1 bilhão de reais para quem provar com base na Bíblia Sagrada que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de cartas, as comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos a internet como uma ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra, o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus Cristo de forma ainda mais eficiente. Pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que estamos ao vivo nesse momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé também ao se juntar conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos e nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteções quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscritos ou seguidores e ofertantes nesse ministério do Senhor Jesus Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus 12, 25 e 30 a 32, Lucas 5, 14, Lucas 6, 38 e 40, Lucas 11, 41 e 42, Romanos 15, 16 a 18, Provérbios 11, 25. E dependendo da rede social em que você estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição dessa live. Em outras redes sociais, você vai encontrar o vídeo fixado no perfil
E lembrando que, além de discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo, nós também somos um grupo de empresários em que a inauguração dos templos físicos nos municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalhos, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casas no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se juntar, independente do seu segmento de fé espiritual, religioso. Glórias ao Senhor Deus, sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Gratidão pela presença de cada um de vocês aqui. Vamos à oração. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nessa live a tua paz, a tua graça, a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nessa live da tua igreja virtual, @ Igreja dos Dons. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas nessa live, alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se juntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados. Em nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias e aleluia, e meu muitíssimo amém. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os 14 capítulos dentro de 66 livros da Bíblia Sagrada, para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção para todos os 14 rebanhos escolhidos do Senhor Jesus Cristo. Também peço ao Senhor, o Espírito Santo, que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora, para levar a tua paz, a tua graça e a tua alegria. Através da sua santa palavra, que é viva, vida, Espírito vivifica cada vida alcançada nessa live. É o que eu peço e já lhe agradeço em nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Antes de eu dar início ao sorteio, a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Luiz Paulo, gratidão pela sua presença. Antes de eu dar início ao sorteio dos 14 rebanhos escolhidos, eu irei apresentar uma mensagem do sacerdote e apóstolo para todos vocês. Prove na Bíblia Sagrada que eu estou mentindo e receba 120 milhões de reais em dinheiro. Examine os livros de Filipenses 4, foco 9 a 19 e Apocalipse 22, foco 2 e 11 e 12 e 18 e 19. Lucas, capítulo 6, versículo 38. E nós afirmamos que o líder e apóstolo Paulo, que foi o maior de todos os apóstolos, ofertava ao sacerdote. Então, examine quem é o sacerdote do seu líder e veja a quem ele está ofertando. E aproveite para entregar suas ofertas diretamente a mim, que sou um sacerdote. Pois saiba que isso é a melhor coisa que você vai estar fazendo, tanto para você, como também para sua família e seus negócios. Abençoados e abençoadas, eu, apóstolo e sacerdote, bendito e bem-aventurado Marcos, eu saúdo a todos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, o Filho do Senhor Deus, o verdadeiro. Muita atenção, está escrito que o ser humano tem que crer no Senhor Deus, como está escrito. João 7, versículo 38. E como está escrito na Bíblia Sagrada, eu sou um apóstolo e também um sacerdote da linhagem dele. E um dos meus frutos é estar jejuando há mais de 20 anos, no mínimo 15 horas por dia, sem faltar nenhum, com mais de 2 horas de orações de joelhos todos os dias, de madrugada, sem faltar nenhum dia, junto com o jejum, para expulsar toda a casta de espírito do mal. Como está escrito em Marcos 9, versículo 28 e 29. Está escrito também que eu sou um altar e casa do Senhor Deus, para você entregar as suas ofertas e seus dízimos. Leia Mateus 23, 19 a 21 e 23. João, capítulo 2, versículo 19 a 21. O Senhor Jesus o Cristo afirmou em Lucas, capítulo 11, 41 e 42, que a oferta, ela limpa você ou a quem você quiser beneficiar. E até a tudo o que você possuir também. Entregue a sua oferta e dízimos sobre essa palavra para você receber recursos financeiros ou para curas ou para libertações. Entregue a mim, que sou um sacerdote, para ser recompensado, como está escrito em Mateus 25, de 14 a 30. Seja fiel para ter 100 vezes mais, como o Senhor Jesus disse. Confira em Marcos 10, 27 a 30, foco 30, e diga só seu primeiro nome, sua cidade, seu estado e o seu país, caso esteja fora do Brasil, para ser colocado no livro de oração para os irmãos. Seja bem-vindo.
Vamos dar início ao sorteio dos 14 rebanhos escolhidos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Escolha seu número de rebanho, o número de 1 a 14. Número 7, escolhidos de número 7. Vamos ao livro para esses escolhidos. Levítico com 27 capítulos. Capítulo 16. Vamos à oração. A oração é a oração 2. Senhor Deus, eu peço que haja agora a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, chegando agora com essa ministração da tua santa palavra, livrando essa vida, essa família, esse lar, essa empresa e esse veículo de toda opressão do mal. É o que eu peço, já lhe agradeço em nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias, aleluia. E o meu muitíssimo amém. Levítico, capítulo 16. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 7 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo de verdade para a sua presença, onde você estiver. Levítico, capítulo 16, contém 34 versículos. O dia da expiação, o Senhor falou a Moisés: depois da morte dos 2 filhos de Arão que morreram quando se aproximaram do Senhor, disse o Senhor a Moisés, disse a Arão, teu irmão, que não entre no Santíssimo Lugar em qualquer hora, além do véu diante da propiciatório que está sobre a arca, para que não morra, porque eu apareço na nuvem sobre o propiciatório. Deste modo, Arão entrar no santuário com um novilho para oferta pelo pecado e um carneiro para o holocausto. Vestirá ele a sagrada túnica de linho, terá os calções de linho sobre o corpo, porá um cinto de linho e se cobrirá com um turbante de linho. Essas são as vestes sagradas, por isso ela se banhará com água antes de vesti-las. Da congregação 2 filhos de Israel tomará 2 bodes para oferta pelo pecado e um carneiro para o holocausto. Arão trará o novilho da sua oferta pelo pecado e fará expiação por si pela sua casa. Também tomará ambos os bodes e os porá perante o Senhor da entrada da tenda da congregação. 2 escolhidos de número 2. O livro de Tiago com 5 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Tiago. Capítulo 2. Tiago, capítulo 2. Que contém 26 versículos. Proíbe-se o favoritismo, meus irmãos, como santos em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, não façais acepção de pessoas. Por exemplo, se na vossa reunião entrar um homem com anel de ouro e no dedo e com traje de luxo entrar também algum pobre andrajoso e andardes para o que tem os trajes de luxo, e lhe disserdes, assenta aqui em lugar de honra, e disserdes ao pobre, fica aí em pé e assenta debaixo do estrado dos meus pés, não fazeis distinção entre vós mesmos, e não tornais juízos movidos de maus pensamentos? Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu o Senhor Deus aos que são pobres aos olhos do mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino, que prometeu aos que o amam? Vós, porém, desonraste o pobre,
Não são os ricos os que vos oprimem e vos arrastam aos tribunais, não são eles os que blasfemam o bom nome daquele a quem pertenceis. Escolhidos de número 1. Filemão com um capítulo. Vamos à oração. A oração é a oração de número 10. Santíssimo Senhor Jesus o Cristo, que através dessa ministração da tua santa, forte e verdadeira palavra, que haja agora a destruição de toda obra, de todo espírito maligno e imundo que estiver trabalhando contra as tuas santas escrituras, deprimindo e oprimindo essas vidas, essas famílias, esses lares, essas empresas e estes veículos. E chega a tua paz, a tua graça, a tua alegria, edificando essas vidas através desse ministério da tua igreja virtual, @ igreja e os dons. Em nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e meu muitíssimo amém. Filemão com um capítulo. Que contém 25 versículos. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, o irmão Timóteo, o amado Filemão, nosso cooperador, a irmã Áfia, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa. Graça e paz a vos outra parte do Senhor Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus o Cristo. Dou graças a meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, porque ouvi falar do amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e para com todos os santos. Oro para que a comunicação da tua fé seja eficaz no conhecimento de todo o bem, que em nós há para com Cristo. Tive grande alegria e consolação do teu amor, porque por ti, ó irmão, o coração dos santos tem sido reanimado. Escolhido de número 4. Escolhido de número 4. Vamos ao livro. Oséias com 14 capítulos. Capítulo 8. Oséias, capítulo 8, com 14 versículos. O castigo está próximo. Põe a trombeta da tua boca, ele vem como a águia contra a casa do Senhor, porque transgrediram a minha aliança e se rebelaram contra a minha lei. A mim clamam: Deus meu, nós, Israel, te conhecemos. Israel rejeitou bem, o inimigo perseguirá. Eles fizeram reis, mas não por mim, constituíram príncipe, mas eu não o soube. Da sua prata e de seu ouro fizeram ídolo para si, para serem destruídos. O teu bezerro, ó Samaria, é rejeitado, a minha ira se acende contra eles. Até quando serão eles incapazes de alcançar a pureza? Porque isso procede de Israel, um artífice o fez e não é o Senhor Deus. Mas em pedaços será desfeito o bezerro de Samaria. Eles semeiam ventos e colhem tormentos, não haverá seara, a erva não dará farinha, se a der, atragarão os estrangeiros. Escolhidos de número 12. Zacarias com 14 capítulos. Capítulo 9. Zacarias, capítulo 9, vou oração. A oração é a oração 8.
para os escolhidos de número 12, em nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, eu ordeno agora que todo espírito imundo, toda depressão e que toda opressão maligna que estiver agora, onde a santa palavra do nosso Senhor Deus estiver, através da internet, que saia agora junto com todas as suas obras malignas, em nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, e essas vidas vejam agora a diferença do justo e do ímpio e daqueles que verdadeiramente servem ao Senhor Deus, como está escrito em Malaquias capítulo 3, versículo 18, em nome do Senhor Jesus Cristo, glórias, aleluia, meu muitíssimo amém. Zacarias capítulo 9, que contém 17 versículos, o castigo dos inimigos de Israel, a palavra do Senhor está contra a terra de Adrá, que repousará sobre Damasco, pois o olhar do homem de todas as tribos de Israel de volta para o Senhor, e também Ramate, que faz fronteira com ela, e Tiro e Sidom, ainda que sejam muito sábios, Tiro edificou para si fortaleza, montou prata como pó e ouro fino como lama das ruas. O Senhor, porém, despojará e destruirá o seu poder no mar, e ela será consumida pelo fogo. Ascalon o verá e temerá, também Gaza e terá grande dor. Igualmente Ecrom, porque a sua esperança será iludida. O rei de Gaza perecerá, e Ascalon não será habitada. Estrangeiros habitarão em Asdod. Exterminarei a soberba dos filisteus, da sua boca tirarei o seu sangue, e dentre os seus dentes as suas abominações. Ele também ficará como restante para o nosso Deus, e será como chefe em Judá. E Ecrom como um jebuseu. Escolhidos de número 8. Êxodo com 40 capítulos. Seja muito bem-vindo. Zoraide, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Êxodo capítulo 26, escolhe o número de 1 a 14 para você receber um livro, um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus Todo-Poderoso para a sua meditação nesse momento. Além de se inscrever, de curtir, de participar, você recebe orações todos os dias, você já está recebendo orações, tá? Todos os dias, e uma vez por semana diretamente de cima do monte pelo sacerdote, o apóstolo. Êxodo capítulo 26, para os escolhidos de número 8. Êxodo capítulo 26. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 7 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo de verdade para a sua presença onde você estiver. Êxodo capítulo 26, contém 37 versículos, a tábua do tabernáculo, as tábuas do tabernáculo. Farás também as tábuas para o tabernáculo de madeira de acácia, que serão colocadas verticalmente. O comprimento de cada tábua será de 10 côvados e sua largura de 1,5 côvado. Cada tábua terá 2 encaixes unidos um ao outro. Assim farás com todas as tábuas do tabernáculo. Ao fazeres as tábuas para o tabernáculo, fará 20 delas para o lado sul. Farás também, querendo base de prata debaixo das 20 tábuas, 2 bases debaixo de uma tábua, para os seus 2 encaixes, 2 bases debaixo de outra, para os seus 2 encaixes. Também haverá 20 tábuas ao outro lado do tabernáculo, para o lado do norte, com as suas 40 bases de prata, 2 bases debaixo de uma tábua e 2 bases debaixo de outra tábua. Ao lado do tabernáculo, para o ocidente, fará 6 tábuas. Glórias ao Senhor Deus. Escolhidos de número 9. Apocalipse com 22 capítulos. Capítulo 8. Vamos à oração. A oração é a oração de número 1.
Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que haja agora a expulsão de todo espírito maligno que estiver oprimindo essa vida, essa família, esse lar, esse comércio, esse veículo. Saia agora em nome santo dos santos do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias, aleluia. E meu muitíssimo amém. Apocalipse capítulo 8. Contém 13 versículos, o 7º selo e o incensário de ouro. Quando ele abriu o 7º selo, fez silêncio no céu por cerca de meia hora, e viu os 7 anjos que estavam em pé diante do Senhor Deus, aos quais foram dadas 7 trombetas. Veio outro anjo e ficou em pé junto ao altar, tendo um incensário de ouro. Foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E da mão do anjo subiu diante do Senhor Deus a fumaça e incenso com as orações dos santos. Então o anjo tomou o incensário, encheu-se do fogo no altar e o lançou sobre a terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar. O primeiro anjo tocou sua trombeta e houve saraiva e fogo misturado com sangue que foram lançados na terra. Foi queimada a terça parte da terra, a terça parte das árvores e toda a erva verde. Escolhidos de número 14, mas antes de eu dar continuidade ao sorteio para os escolhidos, de número 14, eu irei apresentar mais uma mensagem da filha do sacerdote e apóstolo para todos vocês. Muita atenção! Saiba que nós vamos abrir igrejas físicas em todos os municípios do Brasil, com desenvolvimento social e espiritual, em que os obreiros recebem salário e as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazerem a verdadeira obra do Senhor Deus, entre diversos outros benefícios, para receberem as bênçãos e recompensas do Senhor Deus. Examine Mateus 16, de 24 a 27 e João capítulo 15. Então atenção, pois todos os políticos, sendo eles vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores, já voltaram das férias. E as igrejas virtuais têm discípulos em todos os estados do Brasil. Mas para chegar ainda mais rápido na sua região, precisamos mostrar às autoridades políticas o interesse da população nesses grandes benefícios que chegam com as inaugurações de nossos templos físicos, mostrando as ofertas em cada município, cidade no Brasil, feitas pelos moradores, independente do valor, seja R$1 ou 1 bilhão. Entre em contato com os políticos da sua região e peça a eles para entrarem em contato conosco para levar uma verdadeira obra do Senhor Deus, que beneficia e abençoa a todos, independente do segmento religioso de fé. Ajude a você, as pessoas do seu município e a nós, fazendo as suas ofertas e sendo um missionário, convidando também outras pessoas, tanto do seu município como de outras cidades, estados ou países, para fazerem suas ofertas também. Saiba que nós também vamos dar uma ajuda de 2% a 100% em dinheiro no seu consumo, seja você rico ou pobre, independente do segmento religioso de fé ou do seu grau de escolaridade, para acabar com a fome e levar a boa alimentação e saúde para o corpo, a alma e o espírito. Examine Mateus 25, versículos 31 a 46, Mateus 8, versículos 1 a 13, Lucas 6, versículo 38 e Lucas 11, versículos 41 e 42. E confira como todas as nossas atividades estão firmadas na Bíblia Sagrada. Portanto, participe desse grande avivamento para contar com orgulho às suas futuras gerações, de como uma oferta sua foi capaz de mudar toda uma história, seja a história da sua vida, da sua família, do seu bairro, município, estado ou até mesmo do seu país. Então, entre em contato conosco no privado de nossos perfis oficiais, deixando seu nome, sua cidade, seu estado e dizendo apenas "eu fiz", para ser colocado no livro de orações e receberem orações todas as madrugadas e toda semana, também de madrugada, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo.
Faça um ato de fé e prove o nosso caráter e o caráter do Senhor Deus que está conosco, ofertando nessa obra e divulgando essa causa para outras pessoas. Examine nossas mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos e verifique todas as nossas mais de 100 denúncias apresentadas em nossos canais, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E demonstram a todos como nós não estamos levando nenhuma de nossas palavras, nem atividades ou atitudes com má fé, nem de brincadeira, nesses mais de 2 anos que estamos na internet. E se quiser mais detalhes ou tirar suas dúvidas, acompanhe nossas lives de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, comigo no @MileOfertaDin. Vamos dar continuidade ao sorteio. Escolhido de número 14, o livro é o livro de Provérbios. Vamos ao capítulo 28. Provérbios, capítulo 28, para os escolhidos de número 14. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 7 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo do nosso Senhor para a sua presença, aonde você estiver. Provérbios 28, para os escolhidos de número 14, que contém 28 versículos. Foge os ímpios sem que ninguém os persiga, mas os justos são ousados como leão. Por causa da transgressão da terra, muitos são os seus príncipes, mas pela virtude do homem prudente estendidos, ela continuará. Um homem pobre que oprime aos pobres e com chuva impetuosa, que não deixa nenhum trigo. O que abandonam a lei louvam os ímpios, mas os que guardam a lei pelejam contra eles. Os homens maus não entendem a justiça, mas os que buscam o Senhor entendem tudo. Melhor é o pobre que anda na sua integridade do que os que caminham perversos, ainda que seja rico. O que guarda a lei é o filho entendido, mas o companheiro dos comilões envergonha seu pai. Glórias ao Senhor Deus. Escolhidos de número 10. Lucas com 24 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Lucas. Capítulo 23. Lucas, capítulo 23. Para os escolhidos de número 10. Que contém 56 versículos. O Senhor Jesus perante Pilatos e perante Herodes. Em seguida, toda a assembleia se levantou e levantaram o Senhor Jesus a Pilatos. E começaram a acusá-lo, dizendo: encontramos este homem pervertendo a nossa nação, proibindo dar tributo a César e dizendo ser o Cristo, o rei. Então lhe perguntou Pilatos: és tu o rei dos judeus? Respondeu o Senhor Jesus: tu dizes. Disse Pilatos aos príncipes, sacerdote, a multidão: não acho culpa alguma neste homem. Mas eles insistiam cada vez mais, dizendo: alvoroça o povo em toda a Judéia com o seu ensino. Começou na Galiléia e agora chegou aqui. Ouvindo isso, Pilatos perguntou se o homem era galileu. Ao saber que era do território de Herodes, enviou a Herodes, que naqueles dias também estava em Jerusalém.
Escolhidos de número 3. Eclesiastes, vamos ao capítulo do livro de Eclesiastes. Capítulo 3, Eclesiastes, capítulo 3. Vamos à oração. A oração é a oração 4. Senhor Deus, nosso Pai Celestial, eu peço ao Senhor que haja libertação e purificação de todas essas vidas, essas famílias, esses lares, essas empresas e esses veículos. De toda miséria, de toda depressão e toda opressão maligna, onde chegar agora a tua santa palavra sendo ministrada, todo mal sai em retirada pelo poder do nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Eu dou glórias e aleluia e meu muitíssimo amém. Eclesiastes capítulo 3. Contém 22 versículos. Há tempo para tudo. Tudo tem o seu tempo, tempo determinado. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar e de abraçar. Tempo de buscar tudo e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar. Escolhidos de número 11. E o livro é o livro de Miqueias com 7 capítulos. Capítulo 3. Miqueias, capítulo 3, a oração é a oração de número 5. Senhor Deus Todo-Poderoso, que todas essas vidas, essas famílias, esses lares, essas empresas e esses veículos que estiverem ao só Espírito junto conosco recebam a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, e que sejam livres de toda depressão e opressão do mal, com o poder do nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias, aleluia, e meu muitíssimo amém. Miqueias, capítulo 3. Capítulo 3 do livro de Miqueias contém 12 versículos. Repreensão aos chefes e aos profetas. Então disse: ouve, vós chefes de Jacó, e vós governantes da nação de Israel. Não é a vós que pertence saber a justiça, a vós que aborreceis o bem, e amais o mal, que arrancais a pele de cima deles, e a sua carne de cima dos seus ossos, que comeis a carne do meu povo. E arrancais a pele, e lhes esmiuçais os ossos, e repartes como a panela, e como carne do meio do caldeirão. Então clamarão ao Senhor, mas ele os ouvirá. Antes esconderá deles a sua face naquele tempo por causa do mal que fizeram. Assim diz o Senhor contra os profetas que fazem errar o meu povo, que proclamam paz quando têm o que mastigar, mas contra aquele que nada lhes coloca na boca. Preparam guerra, portanto se vos fará noite sem profecias e haverá trevas sem adivinhações. O sol se porá sobre estes profetas e o dia sobre eles se enegrecerá. Os videntes se envergonharão e os adivinhadores se confundirão. Todos eles cobrirão os seus lábios, porque não haverá resposta do Senhor Deus. Escolhidos de número 13. Escolhidos de número 13. Segunda Crônicas com 36 capítulos.
Vamos ao livro de 2 Crônicas. Glórias ao Senhor Deus. Seja muito bem-vinda, Fabiana. A oração, 2 Crônicas, capítulo 7, para os escolhidos de número 13. Escolha o número de 1 a 14 para você receber um livro ou um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus nesse momento, para a sua meditação no dia de hoje. Escolhido de número 13, o livro é o livro de 2 Crônicas, capítulo 7, que contém 22 versículos. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 7 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo de verdade para a sua presença. Glórias ao Senhor Deus. Deixe o seu número aí que eu vou falar um livro e um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus, que é através de sorteios, que dá total liberdade ao Espírito Santo do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo de verdade, falar ao seu coração nesse momento. Para os escolhidos de número 13, o número o livro é 2 Crônicas, o capítulo é o capítulo 7. A dedicação do templo. Quando Salomão acabou de orar, desceu fogo no céu e consumiu o holocausto e sacrifícios, e glória do Senhor encheu o templo. Os sacerdotes não podiam entrar no templo do Senhor, a glória do Senhor tinha enchido o seu templo. Todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre o templo, ajoelharam-se com o rosto da terra sobre os pavimentos e adoraram e louvaram ao Senhor, dizendo: Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Então o rei e todo o povo ofereceram sacrifícios perante o Senhor. E o rei Salomão ofereceu em sacrifício 22.120 ovelhas. Assim o rei e todo o povo dedicaram o templo do Senhor Deus. Os sacerdotes estavam em pé nos seus postos, como também os levitas com os instrumentos de música, que o rei Davi tinha feito para louvar ao Senhor, e que eram usados quando ele retinha graças ao Senhor, dizendo: O seu amor dura para sempre. Os sacerdotes que tocavam as trombetas estavam diante deles, e todo Israel estava em pé. Salomão consagrou o meio do átrio que estava diante do templo do Senhor, e ali ofereceu holocaustos e a gordura das ofertas pacíficas, porque no altar de bronze que Salomão tinha feito não podia caber os holocaustos, as ofertas de manjares e a gordura. Escolhido de número 6. 1 João com 5 capítulos. Obrigado, Senhor Jesus, gratidão. Gratidão, Senhor. 1 João com 5 capítulos. Capítulo 2. 1 João, capítulo 2. Para os escolhidos de número 6. O capítulo 2 do livro de 1 João, vamos à oração. A oração é a oração 7. Santíssimo Senhor Deus, o Todo-Poderoso, eu peço que haja agora a expulsão de todo espírito do mal, de todo ser maligno que trabalha contra a tua santa palavra, para que o santíssimo nome do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, seja ainda mais exaltado, ainda mais glorificado, através do teu ministério, dessa tua igreja virtual, @igrejas e os dons. E todas essas vidas que estão junto conosco, veja a sua luz brilhar e libertar todos os setores da vida daqueles que principalmente são fiéis do Senhor. E são inscritos em todas as suas igrejas virtuais. É o que eu peço em nome do Senhor Jesus e já lhe agradeço. Glórias, aleluia. E o meu muitíssimo amém. 1 João, capítulo 2, que contém 29 versículos. Os anticristos, filhinhos, esta é a última hora. E como ouviste que vem o anticristo, já muitos anticristos têm surgido. Pelo que conhecemos que é a última hora, saíram de nosso meio, mas não eram dos nossos.
Pois se tivessem sido dos nossos, teriam ficado conosco, mas isso é para que se manifeste que nenhum deles é dos nossos. Mas vós tendes a unção que vem do santo e sabeis tudo. Não vos escrevi porque não soubesses a verdade, mas porque a sabeis e porque nenhuma mentira vem da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Senhor Jesus é o Cristo, que mesmo é o anticristo, que esse nega o Pai e o Filho? Qualquer que nega o Filho também não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho tem também o Pai. Portanto, que desde o princípio ouviste, permaneça em vós. Se em vós permaneceu o que desde o princípio ouvistes, também permanecerei no Filho e no Pai. Glórias ao Senhor Deus. Escolhidos de número 5. Josué com 24 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Josué. Capítulo 20. Josué, capítulo 20. Antes de eu ministrar o capítulo de Josué, o capítulo 20 do livro de Josué, eu irei ler mais um desafio para todos vocês. A paz e a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Anderson Lima, seja muito bem-vindo. Atenção nesse novo desafio de 200 milhões de reais. Prove na Bíblia Sagrada que uma só das 7 afirmações a seguir foi anulada, ou que não é mais necessária para as pessoas que moram em casa ou em outras formas de moradias. Primeira, oferta. Segunda, sacerdote. Terceira, receber por outra pessoa a palavra da Bíblia Sagrada em sua casa ou moradia. Quarta, oração. Quinta, orar. Sexto, dízimos. Sétima, ter um lugar particular em sua casa ou em outras formas de moradia para buscar a presença do Senhor Deus em particular. São 7 ao todo, basta provar com base na Bíblia Sagrada que uma só foi anulada, ou que não é mais necessária e receba 200 milhões de reais em dinheiro. Glórias ao Senhor Deus. Vamos à ministração do capítulo 20 do livro de Josué. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 7 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais. Eu dou o Espírito Santo de verdade para a sua presença, aonde você estiver. Josué, capítulo 20, para os escolhidos de número 5. O capítulo 20 contém 9 versículos. As cidades de refúgio. Então disse o Senhor a Josué: diz aos filhos de Israel: indicai para vós a cidade de refúgio de que vos falei por intermédio de Moisés, para que fuja para ali o homicida que por engano matar uma pessoa, para que vos seja um refúgio do vingador do sangue. Fugindo ele para uma dessas cidades, se apresentará à porta da cidade e exporá a sua causa aos ouvidos das autoridades de tal cidade. Então lhe darão lugar para que habite com ele. Se o vingador do sangue o perseguir, não entregarão na sua mão o homicida, porque não o feriu intencionalmente nem o odiava antes. Habitará na mesma cidade, que até compareça em juízo perante a comunidade e até que morra o sumo sacerdote que servir naqueles dias. Então o homicida voltará e virá à sua cidade, à sua casa, à cidade de onde fugiu. Então indicaram a Quedes na Galiléia, na região montanhosa de Naphtali, Siquém, na região montanhosa de Efraim, Quiriate, Arba, ou seja, Hebron, na região montanhosa de Judá. Glórias ao Senhor Deus. Eu peço que vocês mentalizem, que vocês escolham o número de 1 a 14, pois o livro e o capítulo que será sorteado será para dar total liberdade ao Espírito Santo do Senhor Deus falar ao seu coração. Nesse momento, mentalize, escolha o número de 1 a 14, peça que o Espírito Santo fale com você
através de um livro e de um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que é a verdadeira palavra revelada. Mentalize, escolha o número de 1 a 14. Glórias ao Senhor Deus. Enquanto vocês mentalizam, eu vou ler um aviso para todos vocês. Atenção todos vocês que são ofertantes e dizimistas, este ministério do Senhor Jesus o Cristo para conosco, pois vocês irão se surpreender com as grandes portas abertas para vocês. Lembre-se de pedir também um dos templos físicos em suas regiões, de continuar ofertando e dizimando nessa obra, e guardando o comprovante independente do valor, porque todos que se apresentarem em nossos templos físicos com comprovante das ofertas dízimos independente do valor, terão prioridade em todas as bênçãos e benefícios que chegam junto com as inaugurações dos templos físicos nos municípios do Brasil. Pois nós damos a garantia de tudo que você fizer em nome do Senhor Deus para junto conosco, nada disso será em vão. E como o Senhor Jesus afirmou em Lucas 6,38, dai-se-vos a boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Glórias ao Senhor Deus. Mentalize, escolha o número de 1 a 14. Peça que o Espírito Santo fale ao seu coração. Você que mentalizou o 7, Levítico 16, vai meditar no livro de Levítico, capítulo 16. Você que mentalizou o 4, Tiago, capítulo 2. Você que mentalizou o 2, vai meditar no livro de Filemão. Você que mentalizou e meditou meditou no número 1, mentalizou o número 1, vai meditar no livro de Oséias, capítulo 8. Você que mentalizou e escolheu o 14, vai meditar no livro de Zacarias, capítulo 9. Você que mentalizou e escolheu o 5, vai meditar no livro de Êxodo, capítulo 26. Você que mentalizou e escolheu o 3, vai meditar no livro de Apocalipse, capítulo 8. Você que mentalizou e escolheu o 10, vai meditar no livro de Provérbios, capítulo 28. Você que mentalizou e escolheu o 12, vai meditar no livro de Lucas, capítulo 23. Você que mentalizou e escolheu o 13, vai meditar no livro de Eclesiastes, capítulo 3. Você que mentalizou e escolheu o 11, vai meditar no livro de Miqueias, capítulo 3. Você que mentalizou e escolheu o número 8, vai meditar no livro de 2 Crônicas, capítulo 7. Você que mentalizou e escolheu o número 6, vai meditar no livro de João, capítulo 2. Você que mentalizou e escolheu o número 9, vai meditar no livro de Josué, capítulo 20. Glórias ao Senhor Deus. E eu vou ler para vocês mais um desafio. Atenção, basta você provar na Bíblia Sagrada que uma só das 7 afirmações é mentira para receber 200 milhões de reais em dinheiro. Prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que a política não é o ministério do Senhor Deus e receba 200 milhões. Segundo, prove para nós na Bíblia Sagrada que quem é do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, pode não votar em um político nas eleições, mesmo estando apto para votar, e receba 200 milhões. Terceiro, prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que a política não é do Senhor Deus e receba 200 milhões. Quarto, prove para nós na Bíblia Sagrada que um filho do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, não faz o que está escrito para ser feito e propositalmente não vota em um político, mesmo estando apto para votar. E ainda assim, as suas orações serão ouvidas. Examine em João 9,31 e receba 200 milhões de reais. 5. Prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que o Senhor Jesus, o Cristo, não tinha discípulo político e receba 200 milhões. 6. Prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que é permitido quem crê no Senhor Jesus não pagar o imposto ao político e ainda assim vai estar cumprindo os mandamentos do Senhor Jesus, o Cristo, e recebendo as boas promessas e receba 200 milhões de reais. Prove para nós a 7ª, com base prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que o Senhor Jesus, o Cristo, não teve nenhum benefício do dinheiro e nem da autoridade do político e receba 200 milhões de reais. Irei apresentar mais uma denúncia para todos vocês. Muita
Muita atenção. Basta você provar na Bíblia Sagrada que uma só das 10 afirmações são mentiras e anular os livros na mensagem para receber 500 milhões de reais. Muita atenção. Você e as 10 atividades ou atitudes que estão nas igrejas que são ou têm outros evangelhos e você diz que é delas ou que elas são sua. Tenha muita atenção. É necessário você se ajuntar conosco das 12 igrejas virtuais para ter proteções em todos os setores da sua vida e também da sua família, para não receber todas as pragas e maldições. Prove na Bíblia Sagrada para nós, das 12 igrejas virtuais, que nós estamos mentindo e que uma só dessas 10 afirmações são mentiras e que os livros presentes nessa mensagem foram anulados para receber 500 milhões de reais em dinheiro. 1. Confessa que é pecador. 1 João, capítulo 3, versículos 3 a 9. João, capítulo 1, versículos 14 a 34, foco nos versículos 29 e 30. Gálatas, capítulo 2, versículos 15 a 21, foco no versículo 17. João, capítulo 8, versículos 34 a 36. 2. Diz que tem defeito. Lucas, capítulo 6, versículo 40. João, capítulo 1, versículos 1 a 14. 3. Não faz culto apenas para o Senhor Deus, como também faz para outras atividades. Mateus 4, versículos 9 e 10. Marcos 12, versículos 28 a 34. Foco nos versículos 29 e 30. 4. Não é um discípulo de um sacerdote. Mateus capítulo 15, versículos 7 a 9. Atos capítulo 24, versículos 11 e 17 e 18. 5. Não faz orações com o mínimo de 1 hora todos os dias no templo. Mateus 26, versículos 36 a 46, foco no versículo 40. 6. Recebe ofertas e dízimos no templo e não serve aos necessitados os alimentos para o corpo. Malaquias capítulo 3, versículo 10, Mateus 25, versículos 31 a 46. 7. Não paga o salário para todos os obreiros. Lucas 10, versículo 7, Mateus 23, versículo 15. 8. Muita atenção. Nós somos o que está escrito na Bíblia Sagrada, nas palavras e afirmações do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Ele, os anjos, o Espírito Santo de verdade e os apóstolos afirmam que somos santos. Muita atenção, pois nenhum deles afirmou que nós somos cristãos. E atenção, examine esta palavra, pois ela só aparece escrita 3 vezes na Bíblia Sagrada e ela é muito mal em espírito para você. Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19, 1 Pedro capítulo 1, versículos 14 a 16, Atos capítulo 1, versículos 5 a 10. 9. Muita atenção. Todos os líderes espirituais que têm segmento de fé na Bíblia Sagrada têm que ser testemunhas do Senhor Jesus, o Cristo, o Filho do Senhor Deus, pregando e ensinando o verdadeiro Evangelho. E atenção, sem omitir o que é o Evangelho, pois ele é um sistema próprio de atividades de santidade. Não é para você dizer que é ele, nem se servir dele, mas sim para você praticar, ensinar, servir, amar e viver ele, como está escrito na Bíblia Sagrada. Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19, Lucas capítulo 24, versículo 48, Atos capítulo 1, versículos 5 a 10, Gálatas capítulo 1, versículos 6 a 10. 10. Muita atenção. Os erros estão de 1 a 10, para os que foram libertos, mas para os que não foram libertos são pecados. Assim como Pedro pecou 3 vezes, também 3 vezes ele pediu perdão. Assim também é você que está tendo acesso a essas 10 mensagens. Você precisa ser liberto. E atenção, pois você não se liberta sozinho. Você precisa de um que foi liberto para fazer a confissão de arrependimento. Lucas capítulo 24, versículos 45 a 49, foco no versículo 47. Atenção, quem tem pecado e confessa que ele é um pecador, você nunca vai ser liberto se confessando com ele o arrependimento dos pecados que você cometeu, pois um preso não pode libertar o outro. João capítulo 8, versículos 23 e 24 e 34 a 36 e 44. 2 Pedro capítulo 2, versículos 17 a 19, foco no versículo 19. Gálatas capítulo 4, versículos 1 a 4, foco versículos 1 e 2. Hebreus capítulo 5, versículos 10 a 14, foco versículos 13 e 14. João capítulo 9, versículos 39 a 41. Hebreus capítulo 13, versículos 7 e 17. Atenção vocês que querem o Senhor Jesus falando grandemente ao seu coração todos os dias. Acompanhe as reprises de nossas lives nos finais de semana.
pois das 5 lives da semana é sorteado quais delas serão transmitidas novamente no sábado e no domingo, no mesmo horário das lives. E dessa maneira o Senhor pode falar e testificar uma palavra em seu coração. E eu vou repetir para vocês os números que foram sorteados. Você que mentalizou o 7, Levítico 16, o 4, Tiago 2, o 2, Filemon 1, Oséias capítulo 8, o 14, Zacarias capítulo 9, o 5, Êxodo 26, o 3, Apocalipse 8, o 10, Provérbio 28, o 12, Lucas 23, o 13, Eclesiastes 3, 13, Eclesiastes 3, o 11, Miqueias 3, o 8, 2 Crônicas capítulo 7, o 6, 1 João capítulo 2 e o 9, Josué capítulo 20. Atenção, você que quer reconhecer o Senhor Jesus como seu único Senhor e Salvador de corpo, alma e espírito em sua vida. Declara aqui abaixo nos comentários as seguintes palavras: eu digo o seu nome, confesso e reconheço o Senhor Jesus Cristo como meu único Salvador de corpo, alma e espírito em minha vida. E assim que você puder, entre no seu quarto, feche a porta de joelhos com a Bíblia Sagrada aberta no livro de Mateus capítulo 11, versículo 28, em voz alta. E depois faça a seguinte oração: Senhor Jesus, eu entrego a Ti também meu jugo e fardo que são pesados. Senhor Jesus, eu recebo de Ti o seu jugo e o seu fardo que são leves e suaves, e vou produzir muitos frutos, como está escrito no livro de João capítulo 15. E vou estar junto com esses irmãos que estão nesse mesmo propósito de dar muitos frutos, ainda que esteja ausente de corpo, mas permanecendo no mesmo espírito, no livro de Colossenses capítulo 2, e no livro de Mateus capítulo 12. E o meu muitíssimo amém. E depois entre em contato conosco no privado dos nossos perfis oficiais para estar sendo instruído na palavra do Senhor Deus, para se tornar uma igreja verdadeira do Senhor Jesus e ser uma bênção onde estiver. Glórias ao Senhor Deus. Atenção nos benefícios e importância em você, seguidor, inscrito, ofertante de uma de nossas igrejas virtuais, e também de você interagir com as 2 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, compartilhando, comentando e principalmente escolhendo o número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Além de receber orações todos os dias de madrugada pelo sacerdote e apóstolo, uma vez por semana orações diretamente de cima do monte, você também tem a flexibilidade nos horários, desde as 6 horas e 48 minutos da manhã na @Igreja 70 Santos, na parte da tarde a partir das 16 horas e 33 minutos na @IG1 318 37 300, até 1 hora e 12 minutos da madrugada na @Igrejas Benditas, para buscar o Senhor Deus seja onde estiver e receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas, para você adquirir conhecimento material de trabalho, para fazer a sua obra para com o Senhor Deus, e receber as recompensas, a mínima Mateus 16, versículo 24 a 27 e João capítulo 15. Também vai receber base da Bíblia Sagrada concedida pelo Senhor Deus diretamente para você e assim orar corretamente, para após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda obra do mal. Todos os horários de início e fim de todas as lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada, e dependendo da rede social, o link e horário das lives, das igrejas virtuais e outras informações importantes vão estar na descrição do vídeo. Em outras redes sociais, há perfil clicando na foto no nome da igreja que está aparecendo na tela e vá na aba de seguindo, onde você encontrará as 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. Lembre-se de conferir todas as mais de 100 denúncias apresentadas nos canais, incluindo as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeiro ou espiritual, e cada uma delas valem desde 12 milhões de reais até 200 milhões de reais para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. E se você quiser levar um dos nossos templos físicos para a sua região, seja seu bairro, município, estado ou país, basta estar em contato conosco através do privado de uma das redes sociais e a produção vai estar retornando contato com as informações necessárias. Lembrando que conosco os obreiros recebem o seu salário, as pessoas têm acesso a comer, beber, dormir, vestir, calçar, Secretaria de Empregos e Trabalhos e oportunidades e recursos para fazer a sua obra para com o Senhor Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual ou religioso, desde que pregue 100% das escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas escrituras da Bíblia Sagrada. Eu agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui do Brasil, vocês da Espanha, da África do Sul, da Angola, da Rússia, de Bangladesh, da Índia, e de todos que nós ainda não sabemos que acompanham as lives de segunda a sexta de todas as 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E assim sejam todos muitíssimos abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo.
glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém.